Beleza, Thunder aqui, e hoje é o especial de Dia dos Namorados. Vamos comemorar essa data aqui fazendo o quê? Fazendo o quê? Reclamando de animes, é claro! Eu vou explicar pra vocês porque o mundo dos animes é péssimo em fazer romances. Ou vamos dizer assim que eles deixam a desejar bastante quando esse é assunto, né? Então, né, já avisando vocês aqui que essas gravações são feitas em nossas lives, que acontece de segunda a sexta, lá na nossa Twitch. Vocês podem ir lá em twitch.tv/canal LBTV. Ajuda a gente lá, é bacana, é um ambiente saudável e o chat, o chat é... Ai, o chat! Então, primeiramente, já queria agradecer, não quero agradecer. Eu queria dar um bom Dia dos Namorados pra vocês, né? Eu espero que vocês estejam curtindo bastante esse Dia de Namorados com as suas waifus, ou suas waifas, ou seus bandos, ou seja lá o que você tenha de namorado ou namorada, ok? E se você não tem ainda, não se preocupe, assista animes, você vai conseguir. Confia no Thunder. Ou melhor dizendo, não siga alguns exemplos de alguns animes, porque isso definitivamente não funciona. Vocês já perceberam, eu não sei o quanto vocês assistem animes de romance, de shoujo, eu não sei se vocês já perceberam uma coisa, que muitas dessas histórias, elas não falam sobre relacionamento, ou melhor dizendo... Elas basicamente fazem todo o jogo de tentar começar o namoro e quando começa o namoro a história termina? É um saco isso? Porque, vamos lá, quando você tá fazendo uma história sobre romance, sobre relacionamento, o importante dessa história, ou pelo menos o mais interessante, não é você chegar, conhecer... você colocar um triângulo amoroso idiota ali no meio, colocar um desentendimento, fazer uma briguinha e depois você fazer a redenção, jogar o requiem ali e os dois começam a ficar junto. E aí a história acaba. Relacionamento é o dia a dia, é você continuar com um relacionamento e ele ir evoluindo ou acabar. E muitas dessas histórias simplesmente não mostram essa etapa que, vamos dizer assim, é uma das etapas mais importantes da vida, ou pelo menos de um relacionamento, é mais ou menos como, por exemplo, você fazer o cursinho, né, você fazer um vestibular. O difícil não é você fazer um vestibular, o difícil é você terminar a faculdade, é você terminar o seu curso, porque se você acha que é o inferno fazer um vestibular, você não faz ideia o quão infernal é fazer uma faculdade. Ou melhor dizendo, você acaba perdendo um pouco do tato disso. E é basicamente isso de um relacionamento. O importante, obviamente, é o conhecer, é o tentar, é você começar de fato. Isso é bacana, isso é legal, isso é difícil, inclusive. Para algumas pessoas isso é quase impossível. Me coloco no meio, porque, oh, rapaz do céu, o que eu já tive de dificuldade de ter um relacionamento, de começar relacionamento é um negócio maluco, maluquíssimo. Mas o importante, de fato, é o continuar. É o como você vai conhecendo a pessoa a partir do momento que uma se declara pra outra e as duas, tipo, aceita começar a namorar. Porque isso é importante. É o relacionamento crescendo, é o relacionamento sendo entendido. As duas pessoas entendendo que agora elas estão num status onde elas têm uma outra pessoa em sua vida e como essa outra pessoa impacta. Com respeito, com confiança, com aprendizado, com esse cotidiano, e se é isso mesmo que você quer, digamos assim, continuar por meses, anos ou uma vida inteira. Porque o relacionamento, né, o namoro, ele é a primeira etapa, digamos assim, de um relacionamento entre duas pessoas. Ou até mesmo mais, eu não sei. Hoje em dia as coisas estão tão diferentes que algumas pessoas têm relacionamentos com mais pessoas. Mas isso daí é questão de confiança e, digamos assim, acertar, né, vamos dizer assim. E animes, eles geralmente têm esse problema. Esse problema aí é basicamente um reflexo um tanto estranho que a gente tem, tanto da forma, digamos assim, romantizada que as obras japonesas trazem um relacionamento, como talvez até alguns impactos da própria cultura japonesa, que é meio estranha, vamos dizer assim, no nossa visão
perante a visão deles do que é um relacionamento. Alguns relacionamentos do Japão simplesmente acontecem e é aquilo lá pro resto da vida porque são relacionamentos arranjados, casamentos arranjados, ou as pessoas meio que tem tanta dificuldade de se entender que aquele status quo é estabelecido e eles continuam ali ad infinito. Então você talvez não tenha muita dinâmica e conversa sobre como que é ter um relacionamento, como que funciona o dali pra frente, o que você tem que fazer, qual é o seu papel, qual é o papel da pessoa. E eu queria trazer alguns bons e maus exemplos quanto a isso, começando com um bom exemplo de pelo menos tentar falar do além, que é Araburu. Araburu, a gente teve no anime do ano passado, que ele tenta trazer um pouco mais da conversa do e depois. Eu gosto de você, você gosta de mim, fechou, casou. Casou não, né? Não casou porque só tá namorando. Mas a gente fechou. E agora? O que é daqui pra frente? Aí vou começar a mostrar um pouco do processo do... E agora que eu falei que eu gosto dessa pessoa, essa pessoa gosta de mim, qual é o próximo passo? O que eu tenho que fazer? Agora terminou? Agora é beleza? Em Araburu, por exemplo, eles mostram muito dos conflitos dos dois personagens, eu não vou dar spoiler, né? Mas que quando eles começam a namorar, eles começam a entender que agora o negócio começa a ficar interessante ou difícil. Porque agora que eles sabem que um gosta do outro, o que a gente vai fazer? A gente vai agir pela nossa forma racional? A gente vai agir pela emotiva? O que eu posso fazer? Eu posso pegar na mão dessa pessoa? Eu posso beijar essa pessoa? Sabe, qual é essa interação? Eu posso, tipo, convidar ela pra casa pra almoçar? Pra almoçar, gente, pra almoçar, tá bom? Ok? Comer um hot dog? Não sei, pode. Então, esses valores, esse tato é muito interessante. Porque eu acho que isso que, de fato, monta e constrói uma história que quer falar sobre relacionamento. Outro bom exemplo disso é o Tsukigakirei. Tsukigakirei, ele mostra tanto o processo de conhecimento dos personagens e tal, e como eles têm que lidar com uma situação onde você tem dois adolescentes lidando com a adolescência e lidando com o namoro. Então você tem a questão de dinâmicas de escola, de cursinho, de esporte, onde um vai ter que acabar se mudando eventualmente para outro lugar, como funciona relacionamento à distância. Muitas das questões, inclusive, que pouco se abordam em alguns animes é relacionamento à distância, e hoje é muito natural isso acontecer, e eu até me coloco nesse meio. Então, assim, você tem que ter obras que sabem ter esse tato, e não tem, ou poucas têm, ou até mesmo são feitos de forma meio estranha, ou tão cultural do Japão, que meio que não se aplica à nossa realidade. Não tem problema necessariamente não se aplicar à nossa realidade, mas é meio complicado quando você tem isso. Ou algumas obras que, bem, agora estamos namorando, e o que isso muda? Nada. Tipo, oi? Nani? Tipo, se eu não me engano, o Suki tem e Daio tem esse problema de acabar... e agora é assim, e nada acontece, ou a obra simplesmente acaba. Eu lembro muito, porque eu fiquei até meio triste quando isso aconteceu, em Kimi no Todoke, que quando a coisa começa a ficar legal, o anime não adapta. Aí você tem que ir pro mangá. Aí você pega no mangá, é pouquinha coisa ali, a obra acaba. Aí você fala, poxa, é isso que eu quero ver também. É uma obra de relacionamento onde as pessoas estão juntos, elas já se conhecem e agora daqui pra frente. Por quê? Porque um relacionamento, quando você começa a entender que cada um, vamos dizer assim, tem um seu papel importante ali no meio, do sentido de você estar conectado a uma pessoa, dependendo, obviamente, do como tá o seu relacionamento. Vou meio que pegar um relacionamento padrão onde uma pessoa tá, tipo, é de 1 pra 1, vamos dizer assim. Você tem que, obviamente, transparecer confiança, você tem que, obviamente, dizer e mostrar quem é você em âmbitos muito mais pessoais, confiar na outra pessoa, seja em questão dela ter a sua liberdade e você ter a sua liberdade, e isso impactar diretamente ao relacionamento e essa mútua confiança, de você entender também que essa pessoa não é só sua namorada, seu namorado, mas também é seu amigo, é o seu companheiro, sabe? Tipo, uma pessoa que você vai trocar ideias, experiências, e muitas das vezes isso não é refletido no anime. E eu fico muito, tipo, pistola quando isso acontece, né? Ou, por exemplo, que nem, eu vou pedir até pro chat me dar alguns exemplos legais disso daqui. Tsurijika no Joe, me deram um exemplo aqui de Tsurijika no Joe. Tsurijika no Joe, ele faz algo
mais ou menos legal quanto a isso, porque você meio que tem a premissa da garota eventualmente vai ter que, tipo, é um namoro de fachada, vamos dizer assim, que ele tem um tempo limite. Mas esse tempo limite, ele consegue comprimir uma história legal de como ele começa a lidar com uma história onde os dois personagens estão juntos e eles começam a tentar entender essas diferenças. E como, a partir do momento que eles estão juntos, essas diferenças se tornam muito mais agravantes. Porque quando você é só amigo ou você tá interessado na pessoa, você não tem essa conexão. Você é muito distante, você tá conhecendo ela não, talvez não tenha nem tantos sentimentos quanto você, e você tá naquele negócio de, tipo, uma peça não conseguindo encaixar na outra. A partir do momento que encaixa, aí a história começa, aí o negócio começa a ficar interessante. Como, por exemplo, o Tridical Joe, que tem esse problema, que ele começa a mostrar e começa a mostrar um pouco mais de desconfiança, o quanto a sua desconfiança gera desconfiança na outra pessoa, e não confiança de, a pessoa tá fazendo besteira e eu não tô sabendo, mas é confiança própria, sabe? Você não saber lidar com o fato de você ter uma outra pessoa, e você não acreditar na outra pessoa, você não acreditar em você mesmo, e você não tem conversas, não tem troca de experiências, e uma pessoa não está disposta a se abrir com a outra. E Tridical Joe mostra um pouco disso. É uma das boas obras que falam sobre isso, inclusive, né? Você tem Bunny Gear. Bunny Gear é uma boa ideia, porque Bunny Gear ele mostra uma boa dinâmica de casal. Você tem o Sakuta e a Mai. Olha, lembrei, uau! Que eles são pessoas tão diferentes em questões até cotidianas, porque você tem a Mai, que é uma atriz, e você tem um Sakuta, que é um saco de problema. Que tem um monte de problema, que você consegue criar uma dinâmica bem interessante de casal no meio de conflito da história, que deixa esse casal em segundo plano, mas esse casal é bem feito. Você tem problemas que distinguem ao roteiro, ao macro, mas o micro, que é o casal em si, ele é bem desenvolvido. Porque você tem esses personagens se entendendo e criando laços afetivos e um dependendo do outro. Dependendo no sentido de você criar essa confiança mútua, né? Então, você tem essa questão que é bem aproveitada na história, e quando isso acontece, você tem geralmente boas histórias que falam sobre romance, mas o roteiro não é sobre romance, a história não é sobre romance. Tem bons romances ali no meio, mas a história não necessariamente tá falando sobre isso. E é uma pena. Ou, por exemplo, coisas que, sei lá, Naruto e Hinata. Best casal. Não é que eu não goste de Naruto e Hinata, mas é bem desenvolvido como, sei lá... Kishimoto já não sabe escrever mulher. Aí você tem esse relacionamento bem o que acontece, e agora eles estão casados e agora tem filho, aí você fala, ok, tá bom. Ou, por exemplo, um dos meus casais preferidos e talvez uma das melhores obras que retratam um relacionamento, porque você tem uma dinâmica muito legal de relacionamento disso tudo, que é a Kagami no Shirayuki Hime. Pra mim, é uma das obras que mais falam bem sobre romance ou interação entre dois personagens, que é você coloca o conflito do mundo e o conflito dos personagens em primeiro plano. Então você tem, por exemplo, a Shirayuki, que ela não é uma nobre, e ela tá tentando meio que ter a sua desenvolvimento como herbalista, e você tem o Zen, que é um nobre, que é um príncipe, e ele tem todos os seus afazeres e todos os seus status. Então você já tem uma discrepância de classes ali dentro, você já tem esse elemento externo que agrava o relacionamento entre eles, e você tem algumas questões pessoais entre eles que também acaba criando esses ruídos. Então você tem esses dois personagens se adaptando e criando isso que eu falei, essa consciência de respeito, de confiança, de dependência no bom sentido, de mostrar esse afeto, de contar com esse afeto, de maximizar isso e ver se essa é uma boa pessoa que você realmente quer passar muito mais tempos ou o resto da sua vida. Sabe? Então isso é legal, quando você tem obras que tem esse tato. Ou, sei lá, uma galera colocou aqui o próprio Clannad. Clannad, de fato, ele faz isso. Mas o Clannad, ele não pega só na parte do relacionamento em si. Ele mostra mais uma consequência dessas escolhas. O passo a passo meio que fica nessa vala entre a primeira temporada e a segunda. Porque você tem um relacionamento de dois personagens...
eu não sei se eu preciso ficar meio que colocando tatos aqui pra falar de Clannad, mas desculpa pelo spoiler de Clannad. Mas você tem dois personagens, quem sabe, quem entendeu, entendeu? Que meio que eles têm a sua vida a dois sendo montada desde o colégio e dali pra frente. Você não perde muitas etapas dessa construção, porque eles são estereótipos bem japoneses, vamos dizer assim. Você tem o Tomoya, que ele é basicamente o cara que é o assalariado, e você tem a Nagisa, que é a garota mais, vamos dizer assim, submissa, entre muitas aspas, da história, onde ela acaba meio que focando em tarefas mais caseiras. Então, assim, você tem meio que estereótipos ali no meio, não que Clannad seja ruim por isso, mas ele mostra uma realidade em si. Tanto que os problemas de relacionamento entre os dois fica muito mais à margem de questões externas do que, de fato, relacionamento entre eles. Porque o relacionamento entre eles casa muito bem, tipo, é bem natural. Mas é mais as questões externas ao mundo que acabam impactando aquela obra. Então, não é bem uma dinâmica de relacionamento onde você vai ver a questão interpessoal sendo colocada em primeiro plano. Clannad não faz isso? Faz, mas em outros âmbitos, não de fato de relacionamento. É muito mais de resolver problemas do passado, depressão, problemas de família, não necessariamente como esses dois personagens acabam se encaixando e se entendendo, sabendo que eles são dois universos diferentes, mas esses dois universos diferentes se completam como teoricamente deveria ser um casal. Duas pessoas, dois universos, dois pontos distintos que, quando juntos, eles se comunicam, eles se maximizam e eles somam. Teoricamente, isso seria um relacionamento. Duas pessoas que estão somando. Se duas pessoas não estão somando, alguma coisa tem de errado. Ou as duas pessoas querem isso, ou talvez não seja um relacionamento tão saudável. E aí eu quero saber de vocês, eu quero agora passar a bola pra vocês darem bons exemplos também de outras obras que falam bem de relacionamento e outras que talvez não falem tão bem. Eu sei que foi uma conversa um pouco com menos exemplos específicos, mas eu queria só jogar essa ideia no ar pra mostrar pra vocês que talvez essas obras em geral não falem tão bem de relacionamento e outras obras faltam, né, tipo, faltam mais obras que façam essa ponte, né, do conhecer a pessoa, do começar o relacionamento e continuar o relacionamento, que isso de fato é muito importante e eu diria até que algumas obras elas poderiam nos ensinar um pouco mais sobre isso, porque tem muitas pessoas que têm essa dificuldade de entender o que é um relacionamento. E já que ele mesmo nos dá aprendizado tangencial, também é interessante a gente ter bons exemplos de bons personagens, de boas obras que fazem esse tipo de ponte e nos ensina a não ficar fazendo a nossa vida ser só um drama, mas a entender que muitas coisas são naturais, né? Como eu falei aqui, eu acho que esse pequeno molde que eu falei do que é um relacionamento se aplica bem à nossa realidade. E bem, se você tem um bom relacionamento, e se você tem uma boa pessoa ao seu lado, meus parabéns, isso é ótimo. E se você não tem ainda, fique tranquilo, porque eventualmente a gente conhece pessoas na nossa vida que elas agregam ou não agregam, mas eu acho que o mais importante é você dar espaço, dê espaço e dê tempo para as coisas acontecerem e aprenda bastante com animes, por exemplo, que nos ensina tantas coisas boas e nesse passo a passo desse cotidiano, dessa vida, porque a vida é muito louca, rapaz, muito louca, e espero que tenha agregado algum pouquinho de conhecimento aqui esse meu vídeo, beleza? Então, se você gostou, dá o seu joinha, compartilha com todo mundo, se você é novo, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e é isso aí. Eu desejo novamente um bom Dia dos Namorados pra vocês, e eu vou ficando por aqui, e um bom anime, e até o próximo vídeo.